Seu paciente tem problemas com relação à bexiga, tem alterações, infecções da bexiga recorrentes e às vezes você pode ter dificuldade em relacionar qual é a origem emocional desse sintoma. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu trabalho há mais de 12 anos tentando entender a fundo qual é a origem emocional dos sintomas dos meus pacientes e agora tenho a missão de transpor isso e auxiliar profissionais da área da saúde a entender um pouco mais a fundo quais podem ser as origens dos sintomas deles. E hoje eu vou falar especificamente dos contextos de bexiga, que claro, não existe só um tecido dentro do contexto da bexiga, existem diferentes tecidos que podem vir e trazer diferentes sintomas e alterações para os pacientes. Não sei se você já parou para pensar e já ouviu algum paciente dizendo que ele até foi ver se ele tinha uma alteração, porque ele tinha uma alteração, uma dor, um incômodo com relação à bexiga e ele foi fazer exames para ver se tinha uma infecção e na verdade não apareceu nada. Mas como assim, né? Às vezes pode ter infecções ou alterações realmente aparecendo bactérias e outras sem aparecer bactérias. Sim, isso é possível porque, na verdade, o que provoca a alteração e o que provoca o sintoma, na verdade, é a alteração no tecido e não necessariamente a bactéria que está lá. Então, dependendo do tecido que está alterado ou desencadeando uma disfunção, vai aparecer bactérias e, se é um outro tecido, talvez não apareça. Devido à evolução da embriologia, existem tecidos da bexiga que são endodérmicos, que é o trígono da bexiga, e existe tecido também que é ectodérmico. Vamos falar primeiro do trígono da bexiga. Então, o trígono da bexiga, ele vem de uma derivação embriológica de um tecido endodérmico, onde nessa fase onde que o paciente entra em uma disfunção, uma frustração que altera esse tecido, há na fase ativa de estresse uma proliferação do tecido e isso vai fazer com que aquele tecido aumente de massa, tenha um aumento daquele tecido, prolifera um pouco a mais e aí futuramente, quando há um processo contínuo e duradouro, pode aparecer então um tumor ali na bexiga num prazo maior de tempo dessa fase ativa de estresse e quando a gente relaxa, quando sai desse estresse, aí vai haver uma necrose do tecido do trígono da bexiga. E aí esse trígono vai ter uma necrose e eliminação de proteínas, eliminação de tecido em excesso que vai desencadear então uma coloração mais escura da urina, um odor mais intenso da urina e nesse caso especificamente do endoderma vão ter as bactérias. Exatamente, as bactérias vão estar presentes ali na fase pós-estresse para que auxiliem essa degradação do tecido nesse momento específico, porque houve proliferação de tecido em fase ativa de estresse, agora surge a necessidade de ter alguém que possa auxiliar nessa necrose, nessa eliminação desse tecido que ficou em excesso na fase ativa de estresse. E nesse momento, a bactéria vai auxiliar e vai ser eliminada pela urina em conjunto do tecido necrosado. E por isso que geralmente vai ter então nesse momento de fase pós-estresse uma dor, um incômodo e uma urina mais escura, uma urina mais fétida nesse momento. Mas por que essas pessoas apresentam esse tipo de padrão conflitivo? Vamos pensar na função da bexiga. A bexiga ela tem a função de eliminação das impurezas, do excesso, do líquido que já não é algo necessário para o nosso corpo, que eu possa eliminar aquilo que está sujo, aquilo que está desagradável, que o meu corpo quer expulsar. Né? Então, nesse momento, a bexiga surge com uma necessidade de expulsão, né? De eliminação da sujeira. Se a gente pensar que a eliminação é algo real, né, que é algo que realmente está precisando ser feito ali no momento, mas se a gente pensar pelo lado simbólico da palavra, será que a gente tem sujeiras que eu quero eliminar também, que eu quero evacuar emocionalmente? Porque o nosso cérebro não entende muito o real do simbólico. O real é realmente fisicamente eliminar as impurezas do meu corpo, mas o simbólico ele também pode ser algo como verdadeiro para o nosso corpo e o nosso corpo entender como se é preciso eliminar algo de sujo, algo de errado, algo de desconfortável para mim e atingir também esse contexto do trígono da bexiga. Então, enquanto eu estou em fase de estresse com uma situação onde eu quero eliminar uma sujeira, onde eu quero evacuar uma mágoa, uma frustração que é muito incômodo para mim, mas eu não consigo,
eu entro numa alteração com relação a essa parte da bexiga. Então há uma proliferação tecidual da mesma forma quando há uma tentativa de eliminação, mas uma incapacidade de eliminação do físico mesmo, de um produto que está lá dentro da minha bexiga. Então, se há algo simbólico nesse sentido, nós podemos pensar de situações onde há uma traição, por exemplo, onde uma mulher ou um homem vê no parceiro ou na parceira um ato que foi visto como sujo, como errado, como incômodo em um determinado momento, mas que eu não consigo evacuar, eu não consigo eliminar aquela sujeira da minha mente. Então eu sempre fico retornando naquele processo onde houve algo sujo, onde houve algo incabível, onde algo não aceitável que eu não consigo evacuar, onde não consigo eliminar. Então enquanto eu permaneço nesse processo de frustração com relação a essa sujeira, eu permaneço em fase ativa de estresse. Mas quando eu passo por uma situação de momentâneo alívio, agora nós estamos em férias e o relacionamento tá bom, tá tudo ok, estamos curtindo, foi bom estar junto com o meu parceiro ou com a minha parceira agora, e eu esqueci momentaneamente aquela situação, agora eu relaxo a esse processo. E no momento que eu relaxo a esse processo, aí surge o processo então de inflamação e o processo de eliminação daquele tecido que foi proliferado na fase de estresse. Surge então a coloração da urina mais escura, surge o contexto então de odor mais intenso na fase pós-estresse. Então essa necessidade de eliminar aquela sujeira foi eficiente nesse momento que eu esqueci momentaneamente daquela frustração e aí houve então a alteração com relação ao órgão no pós-estresse. Lembrando que sempre a inflamação vem depois que eu relaxo aquela situação conflitiva, aquela relação frustrante em um determinado momento. E aí, quando eu relaxei, eu saio do estresse. Mas qual é o problema geralmente? É que sempre a lembrança pode voltar na cabeça. Então, quando eu volto à vida normal, saio das férias, ou vejo aquela pessoa com quem meu esposo ou minha esposa me traiu, ou que eu fico encucado de novo, vendo no celular que tem alguma coisa, tem uma mensagem, tem alguma coisa que não está me descendo, tem alguma coisa acontecendo, eu fico alerta de novo, eu reativo o senso da sujeira que aconteceu. E aí eu entro no alerta de novo e fase ativa de estresse de novo. E por isso que muitas vezes algumas pessoas acabam reativando recorrentemente o estado de alerta e tensão com relação ao perigo iminente de tudo voltar à tona, de haver de novo uma traição, de haver de novo uma situação onde que eu possa sofrer novamente. E aí esse alerta fica fazendo com que nós chamamos de fase em balanço. Em balanço é que eu entro na fase de estresse, saio da fase de estresse, eu entro de novo na fase de estresse, saio da fase de estresse. Então há um sintoma recorrente. Por isso que algumas pessoas têm infecções urinárias recorrentes, porque elas não liberaram completamente daquela sujeira que elas não conseguem evacuar, que elas não conseguem eliminar da cabeça delas, e não é do corpo delas, é da cabeça. Pode acontecer também, e já atendi pacientes que tinham infecções urinárias num contexto onde houve um abuso sexual. Houve uma situação relacionada a um senso de sujeira, onde ela foi tocada, houve uma situação de suja, errada, incômodo ali, que ela se sentiu suja pelo toque, pelo contato em um determinado momento. Então essa interpretação de sujeira, ela pode estar associada com relação a mais de um órgão ao mesmo tempo, porque eu posso ter o senso de algo sujo, que eu não consigo me limpar, evacuar aquela sujeira, a um contato, e o contato físico ele vai estar direcionado à epiderme. A epiderme é o local onde que eu tive o contato. Então se eu tenho a sensação de um contato vaginal, por exemplo, físico, e no contexto de sujeira, a mulher pode ter uma perda de sensibilidade vaginal com relação ao contato físico com o parceiro, ou com relação a uma coceira vaginal em alguns momentos também, ou ainda junto com isso, um contexto de infecções recorrentes na bexiga. Então não necessariamente porque ela tem um sintoma que ela não pode ter outro associado. Então muitas vezes é frequente essa conjunção de sintomas. Mas quando nós estamos falando da bexiga, vamos priorizar ela
hoje. Quando nós falamos da bexiga, então, nesse momento, há um senso de sujeira, como se eu quisesse me limpar de algo sujo, algo impuro que aconteceu naquele momento. Então, esse senso de sujeira, ele pode estar ativando também essa relação de fase ativa de estresse, proliferação de tecido, mas não tem sintomas nessa fase aparentes, mas quando eu relaxo, aí surge a inflamação, a infecção urinária, que vai ser aparente, e se for feito o exame, nesse momento dessa infecção vai ter bactérias. Elas estão ali para auxiliar nesse processo de eliminação do tecido necrosado que estava proliferado na fase ativa de estresse. Então, quando eu relaxo, quando eu posso relaxar a situação? Quando eu posso fazer uma terapia, quando eu posso desabafar sobre aquele abuso, aquele toque. Não é só mulheres que viveram toque. Existem homens também que passaram por situações de ter um contato indesejado, um contato desagradável, que foi visto como sujo, como foi incorreto em algum momento. Já tive pacientes que viveram situações, homens, que às vezes foram levados a um bordel, por exemplo, uma casa de mulheres, onde eles tiveram que ter uma relação contra a vontade, algo que viram como desagradável, ou mesmo homens que tiveram relação com uma esposa ou parceira que estava menstruada e viram aquilo como sujo, ficaram preocupados, ou tiveram sexo com alguma mulher que ficaram nessa relação de medo de terem recebido uma doença venérea. E esse contexto de sujeira com relação à genitalidade pode vir a afetar um pouco mais para cima, na região de bexiga também, esse senso de me limpar de algo sujo, impuro, que eu vivenciei. Mas não tem só esse padrão, tem também aquele contexto de gravidez antes do casamento. Então, quando eu acho que eu tomei uma escolha errada, fiz algo que foi errado, incorreto e algo sujo, né? Então, cometi uma sujeira, cometi um engano, cometi uma tomada de direção que eu não deveria. De novo, pode estar associado com outros órgãos, mas a bexiga na parte endodérmica também pode estar ativa nesse momento, fazendo com que ocorra também esse processo de alteração com relação à bexiga, na fase ativa quando eu vivo essa situação mais frustrante de alerta de proliferação, e agora quando eu relaxo porque o parceiro me abandonou, o parceiro me deixou, ou eu tive um filho, um homem mesmo que teve um filho fora do casamento, antes do casamento, e agora quando eu tenho um casal, me relaciono, eu me casei, agora eu relaxo e agora eu posso ter uma infecção urinária nesse momento específico. Existem várias outras possibilidades, como situações mesmo na minha família. Dentro de casa eu posso ter brigas, discussões, sujeiras que meus irmãos me contam, me falam, agem contra mim, e eu não posso muitas vezes expressar o que eu gostaria. Então eu vivo naquela frustração, vivo naquele incômodo, e eu não pude simplesmente dizer ou eliminar aquela sujeira da minha cabeça. Eu fiquei recorrentemente pensando sobre aquilo, fiquei recorrentemente na frustração com relação àquilo, e isso me remete a um padrão de alteração com relação à bexiga nesse tecido endodérmico. Então esse tecido especificamente, o que vão aparecer? As bactérias quando é feito o exame de urina após a fase de estresse. Então, na fase de estresse, as bactérias não vão estar ativas, porque há uma proliferação sem sintomas, e geralmente a pessoa vai buscar fazer exames quando ela já está com sintoma. Então, o processo inflamatório, ele geralmente vem quando eu saio do estresse com relação à bexiga. Agora, nós falamos que existem dois tecidos, o endodérmico e o ectodérmico. O tecido ectodérmico, uma derivação embriológica do ectoderma, é a maior parte da mucosa da bexiga. Então, a maior parte da mucosa é um tecido ectodérmico, é um tecido mais evoluído na embriologia, no contexto da evolução das espécies, e esse tecido ele tem uma função mais territorial. Então ele vem numa filogênese onde que os animais eles têm mais uma característica territorial, mais uma característica de comunidade, de grupo, de clã, e nesse grupo há um território que precisa ser controlado, que precisa ser dominado. Então existe o macho alfa, existe a fêmea alfa que dominam aquele território. E em geral, o macho alfa é aquele que vai controlar a situação e as coisas vão andar conforme ele quer. A fêmea alfa é aquela que vai dominar o território e vai controlar a situação, sendo o território da forma com que quer. Então essa relação de demarcação de território vocês já devem ter ouvido. Quando um animal ele se sente ameaçado no território dele, quando outro animal chega próximo ao território dele e ele sente como o território invadido, ele geralmente tende a expulsar aquele outro animal e posteriormente
urinar no meu território, no ambiente do meu território, para mostrar que aquilo é meu, aquele território é meu e eu que domino esse lugar. Então, esse contexto onde eu sinto uma ameaça acontecendo em volta do meu território, mas que eu não ainda fui invadido nesse território, há uma dissuasão, há uma alteração de voz, há um confrontamento com relação à ameaça, mas o sintoma, lembra só, vem depois que eu relaxo. Então, quando enfim eu pude dominar meu território de volta, aí vão haver as alterações com relação à bexiga. E essas alterações com relação à bexiga têm a ver com a inflamação, a dor, a ardência, que pode pegar desde a parte mucosa da bexiga, como da uretra também. Então a parte final ali na saída da uretra para o homem e para a mulher pode estar com alteração, com ardência, com incômodo na fase pós-estresse. Mas nesse momento, se uma pessoa tem essa ardência e vai fazer exame, geralmente não vai aparecer bactéria nesse processo, porque as bactérias vão estar mais em função do tecido endodérmico, porque as bactérias são mais micróbios mais arcaicos e esses vão funcionar geralmente nos tecidos mais arcaicos. Na parte da bexiga, da mucosa ectodérmica, em geral, essas bactérias não vão estar presentes e por isso que se fala que às vezes existem alterações da bexiga que não tem bactérias, mas sim há uma disfunção por esse contexto onde há um território invadido, onde eu não consigo impor os meus limites. E pode ser um contexto de não conseguir impor limites com relação a um sogro, uma sogra, um cunhado, uma cunhada que invade a minha casa, dá palpite no que não compete, onde eu não consigo impor os meus limites sobre eles, que acabam tomando o meu espaço, ou uma criança que tem um irmão que vai lá sempre mexer nos meus brinquedos, nas minhas roupas, nas minhas coisas, tomar o que é meu e eu não consigo impor os limites. Então, simbolicamente, da mesma forma que um cachorro ele demarca urinando com relação a uma ameaça no território, a gente pode criar um simbolismo num contexto onde que pessoas ameaçam invadir meu território ou realmente tomaram coisas de mim. E aí eu entro numa fragilidade em fase ativa, onde que eu tenho uma necrose tecidual agora no tecido da uretra ou no tecido da bexiga, da mucosa da bexiga, e agora quando eu saio desse estresse, surge então um contexto onde que há uma proliferação tecidual com uma eliminação proteica de tecido com necessidade de ser cheirado, sentido e com coloração mais intensa para ser observado como meu. É o meu cheiro que eu demarco naquele lugar para mostrar que aquilo é meu. E esse território pode ser então que invadiram o meu território em casa, mas também pode ser profissional. Eu sinto que outras pessoas ameaçam tomar meus clientes, eu sinto como se tem outras pessoas metendo bedelho aqui no meu escritório, na minha mesa, estão tomando minhas coisas ou querendo tomar o meu posto profissional. Então existem muitas questões no mercado onde se observa que pessoas querem apunhalar pelas costas, mexer no meu território. E há muita mãe e muito pai que quer controlar o seu território. Eu quero que meus filhos sejam do jeito que eu quero, porque enquanto eu sei que eles são do jeito que eu quero, eu sei que está tudo bem. E esse contexto de controle também é uma situação com relação a cuidar do que é meu. E o que é meu também são meus filhos. Enquanto eu quero que eles sejam do jeito que eu quero, eu estou no controle com relação a eles, tudo está bem, tudo está tranquilo e nenhum perigo acontece. Mas nem sempre o controle está na mão dos pais, nem sempre o controle está na mão dos avós, que querem que as coisas estejam sempre bem naquele território, ou do presidente da empresa, do dono da clínica, onde quer que aquele ambiente esteja andando da forma que ele almeja. E quando eu sinto que esse território não está sendo controlado por mim, é como se eu quisesse demarcar esse território para reestabelecer aquela função de líder, de lobo alfa, de pessoa que quer estar controlando aquela situação. Então, pessoas geralmente são muito controladoras, tem uma tendência de querer sempre demarcar esse território, querer que as coisas sejam do jeito delas, e quando não conseguem, porque a frustração vem quando eu não consigo, quando eu não consigo, aí há uma fragilidade, uma alteração com relação à bexiga, que pode gerar então uma alteração de dor, de ardência, de incômodo ou urgência, vontade de ir muitas vezes ao banheiro, urinar, então a sensação como se eu tenho que ficar sempre demarcando o território, ou quando eu vou
para um lugar, quando eu chego num lugar eu tenho que urinar, quando eu vou sair eu tenho que urinar, quando eu vou sair de casa eu tenho que urinar. Então sempre eu tenho que demarcar o território para estabelecer aquele território como meu. Então essa relação de perigo, de ameaça sobre o meu território, onde que eu tenho que estar alerta para controlar a situação e saber tudo o que está acontecendo, faz com que eu esteja mais seguro nesse lugar. Ou seja, se a gente for pensar por esse lado, tudo vem com base ao medo. É um medo antecipativo com relação ao meu ambiente, ao meu território, ao meu espaço, onde eu tenho sempre uma sensação de que uma ameaça vai atingir ele. E da mesma forma, o território pode ser visto como minha parceira ou meu parceiro. Se eu tenho um parceiro ou uma parceira que eu tenho medo de perdê-lo, existe muito frequente essa história, né? Eu atendo várias mulheres que têm isso, ou homens que têm isso, nessa relação do ciúme. Então é o meu território, minha parceira é meu território, meu parceiro é o meu território, mas quando eu estou enciumado com alguma situação, quando eu fico encucado com alguma situação, eu tenho um medo alerta de perder meu território. E enquanto eu permaneço nesse medo alerta de perder meu território, eu fico entrando numa relação de fragilidade na bexiga, como se eu quisesse demarcar esse território, mas eu não vou urinar geralmente na parceira ou no parceiro para marcar esse território, mas eu entro numa fragilidade com relação à bexiga, desse perigo iminente de perder o que é meu, perder o meu território, que é um parceiro ou uma parceira. E essa sensação sempre de que ele está mexendo no celular, ou ele está sempre viajando, ele está ali, mas não está, quando eu posso, enfim, estar e me sentir bem e me sentir realmente à vontade com o parceiro ou com a parceira, aí eu posso relaxar e entrar de novo no sintoma, na ardência ou no incômodo. E esse paciente que fica recorrentemente tendo essas alterações na bexiga, mas sem as bactérias, né, surge então esse processo onde está sempre reativando um padrão de medo de perder o que é meu. Então, enquanto eu estou sempre nesse mesmo padrão repetidas vezes, eu permaneço no sintoma. Mas enquanto eu consigo sair desse processo emocional que está me incomodando, de me deixando em alerta recorrentemente, agora sim eu posso deixar esse passado para trás e eu posso, enfim, relaxar para que esse sintoma deixe de me incomodar em um determinado momento. Existe também outro contexto de que quanto mais intenso esse perigo territorial, mais profundo é o processo de alteração. Então vamos dizer assim, que um perigo leve de perda de território ele vai atingir a uretra. Agora um tecido um pouquinho mais intenso, esse conflito de perda de território, vai atingir a mucosa da bexiga. Um pouco mais intenso, agora ele vai pegar os ureteres. E esses ureteres eles vão estar relacionados então com esse padrão muito mais forte de perda de território. E quanto mais intenso, quando eu relaxo, aí vão ter as crises renais, né? Então aquelas dores do ureter, que eles têm contrações, que vão ter uma dor no caminho do ureter, nessa crise, né? Que é essa crise de pedra no rim que se fala, né? É uma crise de perda de território, mas é geralmente a crise quando eu relaxo, quando eu sinto que a minha empresa eu tô com medo de perder, que eu tô com medo de uma falência e agora passou aquela crise, agora tá tudo bem, restabeleci meu financeiro, restabeleci a minha empresa e agora eu tenho o meu território profissional de novo. Ou agora eu tenho minha parceira totalmente para mim, definitivamente ela está bem. Ou eu tinha medo de perder por morte mesmo de um relacionamento, uma pessoa próxima minha e agora está tudo bem. Então eu restabeleço esse processo que foi muito intenso para mim nessa perda de território e agora eu relaxo e esse sintoma tende a aliviar nesse momento. Existe também um contexto, nós falamos agora do contexto de ectoderma, mas também existe um contexto de ectoderma, mas com um tecido diferente. Existe o tecido motor do ectoderma, que é toda essa inervação motora que vai estimular o músculo do esfíncter da bexiga para contrair ou relaxar na hora que eu preciso eliminar então a urina. E também existe o estímulo sensorial, para que eu possa sentir se a bexiga está cheia ou está vazia. Né? Então, se eu sinto que a bexiga está cheia, está botando pressão lá no esfíncter, que agora eu tenho que segurar, porque senão eu vou fazer xixi nas calças. E agora eu posso soltar quando eu estou no vaso. Essa sensibilidade, ela é estimulada por uma região do cérebro que é chamada do córtex sensorial. Então, existe o córtex motor, que vai controlar a contração da musculatura, e existe o córtex sensorial, que vai dar uma sensibilidade com relação a sentir
se a bexiga está cheia ou está vazia. Mas se isso entra numa alteração nesse contexto, vamos ver, ele se fala muito frequentemente do contexto de não ser capaz de marcar suficientemente o território, então onde eu não me senti eficiente. Lembra que sempre a função muscular é de uma ação. Então, quando eu sinto incapaz de promover a ação, de que aquela musculatura não foi eficiente o suficiente, aí eu entro numa fragilidade nesse córtex motor, nesse estímulo nervoso, motor, neural, né, motor, para aquela região do esfíncter, ela não vai estar muito precisa ou adequada quanto deveria. Então, se eu vivo essa sensação de ineficiência e demarcar território, eu entro numa alteração com relação ao estímulo motor da musculatura. Então, a musculatura não vai contrair da maneira eficiente para segurar a urina e aí eu posso ter perdas urinárias. E aí, posso ter perdas urinárias, então eu sinto que a bexiga está cheia, mas eu não consigo chegar a tempo, né, no banheiro, porque a musculatura não está contraindo de forma ideal, então eu tenho uma incontinência, uma incapacidade de segurar essa urina, e pode ser de criança, adolescente, adulto, idoso, né, independente da idade dessa pessoa, se ela permanece no conflito dessa incapacidade em demarcação de território, de impor meus limites no meu território, eu posso entrar nessa fragilidade com relação à bexiga, mas no esfíncter, na parte, então, motora, e se a pessoa, ela além de perder a urina, ela não sente que a bexiga está cheia, aí nós podemos olhar com o córtex sensorial, que é uma incapacidade, então, de sentir esse processo. E aí, juntando esses dois processos, quando há mais de um conflito ativo ao mesmo momento, vamos dizer, eu tive uma situação de briga dos meus pais, o pai e a mãe brigaram e meu pai foi embora de casa. Então é uma sensação de briga, de ameaça do meu território, de problema no meu território, que eu não podia controlar essa situação. E além disso, eu sou o irmão mais velho, meu pai foi embora, eu assumo esse território e eu tenho que proteger meus irmãos mais novos, eu tenho que controlar esse território. Enquanto eu vivo essa situação, eu posso ter situações de ineficiência de fazer como eu gostaria as situações. Eu tenho uma ineficiência de manter esse território da forma como que eu gostaria. Eu tenho uma ineficiência de proteger meus irmãos para que a minha mãe não sofra. Então esse contexto de incapacidade, ineficiência de promover uma ação, gera um conflito motor bilateral que vai fazer com que eu não consiga contrair a musculatura do esfíncter. E se eu não consigo contrair, eu não consigo reter e segurar a urina. E agora, se eu não consigo sentir, também, ao mesmo tempo, eu não consigo ter a sensibilidade de saber quando a bexiga está cheia por completo e, ao mesmo tempo, eu não consigo contrair. E é isso que acontece, se vocês entendem um pouquinho da segunda lei biológica, que eu já tenho vídeos falando disso, vai lá, se você não encontrou esse vídeo, procura lá no YouTube, segunda lei biológica, ou lei bifásica da natureza, Ivan Bonaldo, e você vai ver também esse sentido do porquê que existe uma fase ativa de estresse e uma fase pós-estresse. Agora, falando nessa fase ativa de estresse, então há essa hiperestimulação, essa alteração com relação a esse estresse que está sendo vivido, mas algumas pessoas têm uma quebra do funcionamento, uma redução da sensibilidade, redução do estímulo motor, principalmente numa crise epileptóide. Ou seja, eu tenho estresse, agora eu relaxo esse estresse, mas no meio desse estresse tem um pico simpático tônico. E esse pico simpático tônico muitas vezes pode acontecer na parte da madrugada. Então ali por volta de 3 horas da manhã, em geral, tem uma crise de hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Nessa crise, há então a perda da capacidade motora momentânea de segurar a urina. E isso acontece com muitas crianças, não é? Então tem uma enurese noturna, uma perda de urina momentânea à noite por um conflito que está pendente. Então há uma situação de estresse, houve situações de discussões com os pais à noite, houve situações de insegurança, houve pessoas que talvez viveram situações de abusos sexuais em algum momento, porque é um contexto de um contato, né, que passou dos meus limites. Eu tenho o controle dos meus limites aqui,
Então as pessoas podem chegar até aqui, mas não podem invadir esse território. Então a minha parte urinária, minha parte ginecológica, minha parte com relação ao pênis para o homem é um contexto de um território íntimo. Mas se alguém ultrapassou esse território íntimo, seja mesmo para um exame, né, médico, seja por uma cirurgia médica que se precisou fazer em algum momento com relação ao pênis do menino ou com relação à parte vaginal da menina, surge uma invasão. E essa invasão pode ser vista como um toque abusivo, um abuso sexual. Então passou dos limites com relação ao meu território íntimo e aí eu entro numa fragilidade com relação à demarcação de território, porque eu quero impedir com que as pessoas se aproximem, ou cheguem próximas a esse território novamente. E quando eu tenho esse alerta, às vezes eu posso relaxar no período da noite e nessa crise epileptóide surge então a perda de sensibilidade sensorial, que eu não sinto se a bexiga está cheia e ao mesmo tempo perco a capacidade contrátil do esfíncter. E aí o esfíncter relaxando, eu perdo urina nesse momento. E geralmente esse conflito acontece em crianças e quando a gente consegue encontrar qual é esse território que eu perdi, o meu pai que fica viajando sempre, eu nunca tá perto de mim e eu sinto essa falta dele, minha mãe que está frustrada, ou está doente, ou está triste, que eu não consigo proteger esse meu território de essa frustração, não consigo estabelecer esse equilíbrio dentro desse território e aí eu acabo entrando nesse incômodo, entrando nessa frustração e vivendo essa alteração, principalmente momentaneamente. Mas não é só criança, né? Tem muito adulto que vive essa mesma situação, principalmente quando um idoso perde, por exemplo, a sua parceira ou o seu parceiro. Eu me sinto deixado de uma certa forma, eu perco meu território sexual, ou minha esposa, ela não quer mais ter relações sexuais comigo, então eu não tenho mais esse contato territorial, ela não é mais minha, né? Porque eu tenho ela como minha, mas agora ela não é mais minha, porque ela não me libera mais a relação sexual, ela não me permite mais a relação sexual, ou para mulher mesmo, que o homem ele não procura mais ela, eu não tenho mais meu território masculino, ou eu não tenho mais meus filhos perto de mim, eu tenho uma sensação de me sentir deixada. Todos foram embora, todos se afastaram, todos estão longe de mim e agora eu não tenho mais meu território, que é os meus filhos, os meus netos, eles não estão mais próximos de mim e aí eu sinto sem território. Ou um homem que às vezes é viril e busca trabalhar e quer ganhar seu próprio dinheiro, mas agora ele se aposenta e agora eu não tenho mais meu território profissional. Aquela ambição, aquele desejo de fazer algo dia após dia, de ter algo que eu possa me estabelecer em um território masculino profissional. E quando eu não tenho mais esse território, entro então nessa fragilidade com relação à bexiga e eu posso ter nesse esfíncter um momento de escapes urinários, uma sensação de não sentir às vezes a bexiga cheia ou uma sensação de função motora que não está bem estabelecida, porque agora eu não consigo mais ter a função de estabelecer um território, porque eu não tenho mais meu domínio. Um homem que perdeu sua empresa e ela foi tomada por outras pessoas e agora eu não tenho mais esse meu espaço. Ou eu tinha a idealização de uma chácara do meu pai que ele iria me deixar, mas agora meu pai falece e meus irmãos dividem essa chácara e agora eu não tenho mais aquele território que era um território idealizado por mim. Então esse contexto ele acaba influenciando muitas pessoas, por isso que é um sintoma muito recorrente na história da humanidade, problemas de bexiga, problemas de alterações com relação a ardências urinárias ou perdas de urina também, porque todos nós somos seres territoriais, vivemos em um território, temos algo como um território para nós e é frequente vivermos frustrações nesse sentido. Mas quando tomamos consciência, podemos então deixar essas frustrações de lado e conseguir sair mais rapidamente desses incômodos, dessas frustrações e seguir a nossa vida. Espero que tenha gostado dessas informações. Se você conhece aí profissionais que trabalham nessa área, que pode auxiliar os pacientes dele a tirar esses grandes sintomas de incômodos e poderem ter vidas melhores, sem incômodos e alterações na bexiga, sem incômodos de perda urinária, passe esse vídeo para eles, compartilha, para que mais e mais pessoas possam compreender essa relação, porque dentro aí do YouTube, dentro do Facebook, quanto mais a gente compartilha, quanto mais curte, mais pessoas podem atingir essas informações, mais pessoas podem compreender sobre as suas dificuldades. Então ajude a mim também a compartilhar essas informações para mais e mais pessoas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.